Muito bem, vamos começar agora a responder algumas questões que caíram no Enem em 2019. O motivo de responder essas questões na aula é para que você possa aprender um pouco mais. Vamos começar? Bom, vamos começar com a questão 47. A criação do Sistema Único de Saúde, SUS, como uma política para todos, constitui-se uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira no século XX. O SUS deve ser valorizado e defendido como um marco para a cidadania e o avanço civilizatório. A democracia envolve um modelo de Estado no qual políticas protegem os cidadãos e reduzem as desigualdades. O SUS é uma diretriz que fortalece a cidadania e contribui para assegurar o exercício de direitos, o pluralismo político e o bem-estar como valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, conforme prevê a Constituição Federal de 1988. Segundo o texto, duas características da concepção da política pública analisada são: como vocês já podem observar, a resposta da questão 47 é a letra C, universalismo e igualitarismo, pois o Sistema Único de Saúde se baseia no universalismo, pois entendem que a saúde é de direito universal, e igualitarismo, pois independente de gênero, raça e religião, todos podem e devem ser atendidos da mesma forma. Vamos para a próxima. Questão 49. A comunidade de Mombuca, em Minas Gerais, tem uma organização coletiva de tal forma expressiva que coopera para o abastecimento de mantimentos da cidade do Jequitinhonha, o que pode ser atestado pela feira aos sábados. Em Campinho da Independência, no Rio de Janeiro, o artesanato local encanta os frequentadores do litoral sul do estado, além do restaurante Quilombola, que atende aos turistas. No texto, as estratégias territoriais dos grupos de remanescentes de quilombo visam garantir. Bom, a resposta da questão 49 é a letra C, inserção econômica regional. Pois, vejamos, a comunidade Mombuca coopera para o abastecimento de mantimentos de outra região. Já na outra passagem do texto, percebemos o artesanato local sendo vendido para os turistas que visitam o local, além de um restaurante quilombola. Claramente, a alternativa C, da inserção econômica regional, é a correta. Vamos para a questão 50. Texto 1. Ouve o barulho do rio, meu filho. Deixa esse som te embalar. As folhas que caem no rio, meu filho, terminam nas águas do mar. Quando amanhã por acaso faltar uma alegria no seu coração, lembra do som dessas águas de lá, faz desse rio a sua oração. Texto 2. O atrativo ecoturístico não é somente o banho de cachoeira, sentar e caminhar pela praia, cavalgar, mas conhecer a biodiversidade, às vezes supostamente em extinção, observar baleias, nadar com um golfinho, tocar em corais,
sair ao encontro de dezenas de jacarés em seu habitat natural, são símbolos que fascinam um ecoturista. A natureza é transformada em espetáculo diferente da vida urbana moderna. São identificadas nos textos, respectivamente, as seguintes posturas em relação à natureza. Como vocês já percebem, a resposta correta é a letra E: idealização e mercantilização. No primeiro texto, percebemos a idealização, porque há um mecanismo de defesa que consiste na atribuição de qualidades perfeitas ou quase perfeitas a outras pessoas ou coisas, lugares, que é exatamente o que acontece no primeiro texto. Já no segundo texto, percebemos que se refere ao atrativo ecoturístico e se encaixa na mercantilização, pois a mercantilização é fazer com que seja comercializado, transformar alguma coisa em mercadoria. No caso, transformar em mercadoria os atrativos de um ambiente natural. Vamos então para a próxima questão. Texto 1. A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficiassem a burguesia incipiente. Texto 2. As interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. Entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se, respectivamente, na oposição entre as práticas de. A resposta correta é a letra B: defesa dos monopólios régios, apoio à livre concorrência. Bom, enquanto o texto 1 caracteriza o mercantilismo, sistema no qual a adoção de práticas protecionistas e a defesa do monopólio régio. O texto 2 apresenta características do liberalismo, onde há o apoio à livre concorrência através da lei da oferta e da procura. Questão 57. Brasil, Alemanha, Japão e Índia pedem reforma do Conselho de Segurança. Os representantes do G4, Brasil, Alemanha, Índia e Japão, reiteraram em setembro de 2018 a defesa pela ampliação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, durante reunião em Nova York. Em declaração conjunta de 10 itens, os chanceleres destacaram que o órgão, no formato em que está, com apenas 5 membros permanentes e 10 rotativos, não reflete o século XXI. A reforma do Conselho de Segurança é essencial para enfrentar os desafios complexos de hoje. Como aspirantes a novos membros permanentes de um conselho reformado, os ministros reiteraram seu compromisso de trabalhar para fortalecer o funcionamento da ONU e da ordem multilateral global, bem como seu apoio às respectivas candidaturas, afirma a declaração conjunta. Os países mencionados no texto justificam sua pretensão com base na seguinte característica comum. Letra B: protagonismo
em escala regional. O texto relata um pedido do G4, Brasil, Índia, Alemanha e Japão, por uma ampliação do Conselho de Segurança da ONU, que atualmente não reflete o século XXI. A nova ordem mundial é caracterizada pela multipolaridade econômica. Questão 58. Tratava-se agora de construir um ritmo novo. Para tanto, era necessário convocar todas as forças vivas da nação, todos os homens que, com vontade de trabalhar e confiança no futuro, pudessem erguer, num tempo novo, um novo tempo. E a grande convocação que conclamava o povo para a gigantesca tarefa começaram a chegar de todos os cantos da imensa pátria, os trabalhadores, os homens simples e quietos, com pés de raiz, rostos de couro e mãos de pedra, e no calcanho, em carro de boi, em lombo de burro e em paus de arara, por todas as formas possíveis e imagináveis. Em sua mudez cheia de esperança, muitas vezes deixando para trás mulheres e filhos e aguardar suas promessas de melhores dias. Foram chegando de tantos povoados, tantas cidades, cujos nomes pareciam cantar saudades aos seus ouvidos, dentro dos antigos ritmos da imensa pátria. Terra de sol, terra de luz, Brasil, Brasil, Brasília. No texto, a narrativa produzida sobre a construção de Brasília articula os elementos políticos e socioeconômicos indicados, respectivamente, em letra A, apelo simbólico e migração interregional. Apelo simbólico pela simbologia do trabalhador que chegou de todos os cantos da imensa pátria. Homens simples e quietos. O texto cria, então, uma simbologia sobre quem migrou para Brasília para ajudar em sua construção, o que claramente já se refere à migração interregional. Questão 59. Saudado por centenas de militantes de movimentos sociais de 40 países, o Papa Francisco encerrou no dia 9/7 de 2015 o segundo Encontro Mundial dos Movimentos Populares em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Segundo ele, a globalização da esperança, que nasce dos povos e cresce entre os pobres, deve substituir essa globalização da exclusão e da indiferença. No texto, há uma crítica ao seguinte aspecto do mundo globalizado. Letra D, disparidade econômica. O texto critica a disparidade econômica quando, no trecho em que o Papa Francisco mencionou a chamada globalização da esperança, que nasce dos povos e cresce entre os pobres, que deveria substituir essa globalização atual da exclusão e da indiferença. O mundo globalizado é extremamente capitalista, com diferenças claras entre as classes econômicas. Por este motivo, a resposta correta é a alternativa D. Questão 60. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU,
na Resolução 217-A, de 10 de dezembro de 1948, foi um acontecimento histórico de grande relevância. Ao afirmar pela primeira vez em escala planetária o papel dos direitos humanos na convivência coletiva, pode ser considerada um evento inaugural de uma nova concepção de vida internacional. A declaração citada no texto introduziu uma nova concepção nas relações internacionais ao possibilitar a letra B, defesa dos grupos vulneráveis. Elaborada após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz como pilar a defesa dos grupos vulneráveis, algo inédito na relação entre os países. Entre seus pilares estão a autodeterminação dos povos, a condenação da escravidão e a defesa de grupos minoritários. Questão 63. O Ministério do Trabalho e Emprego realizou 248 ações fiscais e resgatou um total de 1.590 trabalhadores da situação análoga à de escravo em 2014, em todo o país. A análise do enfrentamento do trabalho em condições análogas às de escravo materializa a efetivação de parcerias inéditas no trato da questão, podendo ser referenciadas ações fiscais realizadas com o Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e Instituto Chico Mendes, de Conservação e Biodiversidade. A estratégia defendida no texto para reduzir o problema social apontado consiste em a. Articular os órgãos públicos. Isso porque no texto, para reduzir a situação de vários trabalhadores em situação análoga à do trabalho escravo, houve a junção e articulação dos vários trabalhos vindos de diferentes órgãos públicos. Questão 64. O bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Isso acontece porque há proporcionalmente menos crianças na população e o percentual de idosos ainda não é alto. A ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico é o estímulo à letra C, qualificação da mão de obra. Já que o bônus demográfico é caracterizado pelo período em que há uma redução do número de filhos por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico, pois assim homens e mulheres podem qualificar-se melhor, além do percentual de idosos não ser muito alto. Questão 65. Os habitantes desta pequena cidade no Alasca, o estado dos Estados Unidos mais ao norte, já estão acostumados a longas noites sem ver a luz do dia. Em 18 de novembro de 2018, seus pouco mais de 4.000 habitantes viram o último pôr do sol do ano. A oportunidade seguinte para ver a luz do dia ocorreu no dia 23 de janeiro de 2019, às 13h04 do horário local. O fenômeno descrito está relacionado ao fato de a cidade citada ter uma posição geográfica condicionada pela
Letra D, latitude. Bom, isso porque as diferenças na duração do dia acontecem devido a diferenças de latitude e longitude, geralmente medidas em graus. As latitudes e longitudes são linhas que auxiliam na localização espacial de um ponto sobre a superfície da Terra. A latitude mede a posição norte-sul entre os polos. A duração da luz do dia depende da estação do ano e da latitude do local. Quanto maior a latitude, maior duração terá a luz do dia no verão e menos ela durará no inverno. A estação do ano é definida basicamente pela variação anual da inclinação do eixo de rotação da Terra com relação ao plano que define a sua órbita ao redor do Sol. Questão 66. A fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimentos. Isso porque a fome convive hoje com as condições materiais para resolvê-la. O texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política por estar associado ao ou a padrão de distribuição de renda, letra B. Isso ocorre pela grande diferença econômica existente entre as pessoas, que também é observada pelas classes sociais bem delineadas. Claro que essa desigualdade de distribuição de renda não ocasiona apenas a fome. Vários problemas sociais estão relacionados a isso. Questão 67. A pegada ecológica gigante que estamos a deixar no planeta está a transformá-lo de tal forma que os especialistas consideram que já entramos numa nova época geológica, o Antropoceno. E muitos defendem que, se não travarmos a crise ambiental, mais rapidamente transformaremos a Terra em Vênus do que iremos a Marte. A expressão antropoceno é atribuída ao químico e prêmio Nobel Paul Crutzen, que a propôs durante uma conferência em 2000, ao mesmo tempo que anunciou um fim do Holoceno, a época geológica em que os seres humanos se encontram há cerca de 12.000 anos, segundo a União Internacional das Ciências Geológicas, a entidade que define as unidades de tempo geológicas. A concepção apresentada considera a existência de uma nova época geológica concebida a partir da capacidade de influência humana nos processos. Letra B, exógenos. Bom, os processos exógenos são fenômenos, ou um processo geológico que se realiza na ou junto à superfície terrestre. Questão 68. A geração de imagens por meio da tecnologia ilustrada depende da variação do ou da letra A, albedo dos corpos físicos. A questão ilustra o funcionamento do sensoriamento remoto, que ao utilizar um sensor passivo depende da taxa de reflectância dos objetos mapeados, isto é, depende do albedo, que consiste em uma relação de absorção e reflectância dos corpos físicos. Questão 69. Dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro.
referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou nosso papel de exportadores de natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. A relação entre o ser humano e natureza ressaltada no texto refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. Letra C. Racionalismo cartesiano. O racionalismo é uma corrente filosófica que atribui particular confiança à razão humana, ao passo que acredita que é dela que se obtêm os conhecimentos. O racionalismo cartesiano, ou também conhecido como racionalismo de Descartes, é uma referência que se faz ao pensamento de Descartes, um dos principais pensadores dessa corrente, de quem é célebre a frase "penso, logo existo". Lançou as bases do racionalismo. Para esse filósofo e matemático francês, havia 3 conjuntos de ideias: as adventícias, que eram representadas pelas ideias que abrolham por meio de informações obtidas pelos nossos sentidos; as factícias, que são ideias que têm origem na nossa imaginação; e as inatas, que não dependem da experiência e estão na nossa mente ao nascermos. Questão 70. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, está investigando o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxicos em colmeias de São Paulo e Minas Gerais. Os estudos com inseticidas do tipo neonicotinoides devem estar concluídos nos primeiros semestres de 2015. Trata-se de um problema de escala mundial, presente, inclusive, em países do chamado Primeiro Mundo, o que traz, como consequência, grave ameaça aos seres vivos do planeta, inclusive ao homem. Qual solução para o problema apresentado garante a produtividade da agricultura moderna? Letra C. Utilização da técnica de controle biológico. O controle biológico é extremamente importante para a agricultura brasileira e é agente fundamental para a redução na aplicação de agrotóxicos no cultivo de alimentos no Brasil. Questão 75. A divisão política do mundo como apresentada na imagem seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade do C. Estrutura geológica. Na imagem, observamos todos os países juntos como se formassem um supercontinente. Isso seria possível se não tivéssemos o movimento das placas tectônicas, isso é, se tivéssemos uma estabilidade da estrutura geológica. Questão 79. A reestruturação global da indústria, condicionada pelas estratégias de gestão global da cadeia de valor dos grandes grupos transacionais, promoveu um forte deslocamento do processo produtivo, até mesmo de plantas industriais inteiras, e redirecionou os fluxos de produção e de investimento. Entretanto, o aumento da participação dos países em desenvolvimento no produto global deu-se de forma bastante assimétrica quando se compara o dinamismo dos países do leste asiático com o dos demais países, sobretudo os latino-americanos, no período de 1980 e 2000. A dinâmica de transformação da geografia nas indústrias descrita expõe a complementaridade entre dispersão espacial e, letra D, concentração econômica.
O texto traz a ideia de descentralização industrial feita de forma desigual, assimétrica, quando comparado os países do leste asiático e os países latino-americanos. O comando da questão pede complementaridade entre essa dispersão espacial e outro aspecto geográfico. Essa dispersão, como o texto diz, é acompanhada da concentração econômica, que gera a assimetria das relações de poder, consequente da distribuição da produção internacional. Questão 80. Regiões áridas e semiáridas do mundo. No hemisfério sul, a sequência latitudinal dos desertos representada na imagem sofre uma interrupção no Brasil devido à seguinte razão: letra C, influência de umidade das áreas florestais. O mapa ilustra a formação de áreas áridas e semiáridas no mundo. Segundo a lógica de distribuição dessas áreas, deveria haver uma área semiárida ou árida sobre o sudeste brasileiro que não possui, devido à influência de umidade das áreas florestais, a partir da elevada evapotranspiração e formação dos rios voadores. Questão 82. Localizado a 160 quilômetros da cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, nos limites da reserva extrativista Jaci-Paraná e terra indígena Caripunas, o povoado de União Bandeirante surgiu em 2000, a partir de movimentos de camponeses, madeireiros, pecuaristas e grileiros que, à revelia do ordenamento territorial e diante da passividade governamental, demarcaram e invadiram terras na área rural, fundando a vila. Atualmente, constitui-se na região de maior produção agrícola e leiteira do município de Porto Velho, fornecendo inclusive alimentos para a hidrelétrica de Jirau. A dinâmica de ocupação territorial descrita foi decorrente da letra E, expansão de frentes pioneiras. A dinâmica de ocupação descrita está localizada na região norte do país. Figuras famosas do campo brasileiro, como o pecuarista, o camponês, o grileiro e o madeireiro, ilustram a forma de ocupação dessa região, caracterizada pela expansão de uma frente pioneira, de uma fronteira agrícola. Sem ação do Estado, eles mesmos ocuparam, invadiram e demarcaram as terras da região. Questão 84. No sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criaram condições que forçaram a algum tipo de racionalização. Em geral, essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva e de renovar as condições de acumulação. Podemos perceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um nível novo e superior. A condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto é a letra D, qualificação profissional. Atualmente, o novo processo produtivo, identificado a partir das características do toyotismo, que exige constantemente o aperfeiçoamento da produção e do trabalhador. Nesse sentido, a qualificação profissional é condição fundamental para a inserção do trabalhador da atual lógica produtiva. Questão 86. Fala-se aqui de uma arte criada nas ruas e para as ruas, marcadas antes de tudo pela vida cotidiana. Seus conflitos e suas possibilidades,
que poderiam envolver técnicas, agentes e temas que não fossem encontrados nas instituições mais tradicionais e formais. A manifestação artística expressa na imagem e apresentada no texto integra um movimento contemporâneo de letra B, apropriação dos espaços públicos. A manifestação artística contemporânea expressa na imagem trata da apropriação dos espaços públicos e urbanos para desenvolver sua arte de inscrição nas paredes. Basicamente, para quem não conhece, estamos falando do grafite, que ocupa as paredes e ruas de todo o mundo. Bom, pessoal, finalizamos por aqui a parte dos exercícios preparativos para o Enem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e também espero que tenham conseguido absorver algumas questões que foram apresentadas aqui.